Percurso 9, Oriente e Ocidente, uma invenção europeia. O primeiro ponto ali, então vamos entrar ali na Europa, né? Vamos falar um pouco aí dos continentes. O primeiro continente, né, nós começar a citar, vai ser a Europa aí, ok? Europa, continente ou uma península da Eurásia. Então, do ponto físico, pessoal, do ponto físico, ou seja, geológico, a Europa fica na porção oeste das grandes massas continentais, numa grande península, né? Como observamos na figura 1 aí. Então, do ponto geológico, a Europa seria então apenas uma península, né? Uma pequena península aí da, da Eurásia. Então, seria aqui uma pequena península do grande continente chamado Eurásia. Os montes Urais e os mares Negro e Cáspio e a Cordilheira do Cáucaso são considerados os limites naturais. Então, os montes Urais aqui e os mares Cáspio, né, e as Cordilheiras do Cáucaso são então as fronteiras naturais aí da Europa e a Ásia. Já sobre os aspectos histórico, pessoal, e político e social, entretanto, a Europa, né, como figurado aí na figura 2 da próxima página, ele é considerado um continente, né, em virtude, né, dos seus fatores que o distinguem todo do conjunto mundial. Então, na Europa surgiu várias revoluções, né, vários fatores históricos aí muito importantes para a sociedade. Lá no início, então, iniciou ali na Grécia ali a democracia, né? Então temos ali a democracia que surgiu na Grécia. Tem o direito romano, né? Que também a maior parte do meio jurídico, né? Hoje em dia vem a partir ali do direito romano. O renascimento cultural e artístico, capitalismo e a revolução industrial, e a Revolução Francesa e a implantação do socialismo. Então foram vários contextos históricos aí que aconteceu na Europa. Então no ponto histórico e histórico geográfico aí, a Europa então ele é considerado, né, um continente, tá? Por conta da sua importância histórica. Então aqui na figura 2 temos a Europa, mapa político em 2018, tá? Então vocês podem ver que a Rússia ela se divide em dois continentes, né? Uma parte europeia e outra parte russa. Então aqui entre a divisa entre a parte russa europeia e a parte asiática, então passa os montes Urais, tá? Temos o Mar Cáspio e o Mar Negro que também faz fronteiras, faz divisão natural entre os dois continentes. Outra parte da Europa que também faz parte, que fica nos dois continentes, é uma pequena parte da Turquia que fica ali na Europa, tá? E a cidade de Istambul, pessoal, a cidade de Istambul Istambul, na Turquia, é a única cidade no mundo que está dividida em dois continentes, ou seja, uma parte da cidade está na parte europeia e outra parte está no lado asiático, tá? A cidade de Istambul. Istambul também, ela foi sede, pessoal, do antigo Império Otomano, tá? Que nós vamos falar um pouquinho depois ali. Então na Europa ocorreu várias formações e várias formações históricas, tá? Como nós falamos antes aí. Temos também ali a formação dos primeiros blocos econômicos, então foi ali que surgiu os primeiros blocos econômicos. E houve muitos conflitos internos ao longo da história para a formação dos estados nacionais, além de ela ter sido campo de batalha de duas grandes guerras. Então a Europa, né, ela tem uma grande participação histórica, tá? Foi ali que surgiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e outros conflitos, tá, históricos. Então vamos dizer assim que a Europa, né, ela é sozinha, né, ela teve grandes avanços históricos mundiais.
Temos dois quadrinhos ali, né, que vai falar então um pouquinho ali sobre a divisão política da Europa, né? Então aqui na página 80 temos duas figuras, né? A figura 3, que é a divisão política da Europa em 1914 e a Primeira Guerra Mundial. Então vocês vão perceber nos dois mapas, nas duas figuras aqui, que a Europa ela teve grandes modificações, né, no contorno dos países ali, né, durante essas duas guerras. Então vocês percebem aqui que a Alemanha ela tinha um território maior, né, não existia ali vários países não existia, como Polônia, Áustria, Hungria, entre outros países, né, vários países, então não existia ainda ali nos anos 1914, né, na Primeira Guerra Mundial, tá? Tinha o Império Russo, que era grande, né? E ali as alianças, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Já que na Segunda Guerra Mundial, em 1922, você já percebe, né? Já percebe ali que temos ali aparições de alguns estados, né? Alguns países novos, como a Letônia, Estônia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Áustria e outros países aí. Então surgiu os novos países, tá? Temos aqui a Islândia, a Irlanda, Finlândia. Então todos esses países em amarelo surgiram, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Após a Primeira Guerra Mundial, surgiu então esses novos países. Então houve então o surgimento, né, de novas fronteiras e também aquela famosa dança das fronteiras. Dança das fronteiras, o que seria? A modificação então das fronteiras, né, das fronteiras dos países. Vários países foi incorporado à União Soviética, né, como a Estônia e a Letônia e a Lituânia. E além, em 91 houve a dissolução da União Soviética, que nós vamos falar um pouquinho depois ali, tá? Então aqui no início da Primeira Guerra Mundial, fazendo uma correção, temos ali a falta, né, de vários países, né? Não temos ali alguns países são dependência de outros, né? E já após a Primeira Guerra Mundial, temos o surgimento de vários países aí na Europa. Já na página 82, 81, temos ali a hegemonia europeia e a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Então, a partir da expansão marítima, pessoal, marítima comercial europeia, que ocorreu ali durante os séculos XV, século XVI e o século XVII, foi o marco inicial ali da hegemonia da Europa, tá? Na Europa, no mundo, entre os séculos, né, os primeiros séculos ali e a Primeira Guerra Mundial. Então, durante os séculos XV até o século 18, 19, né, até o século 19 ali, início do século 20, então a Europa tinha grande hegemonia mundial, né? Vários territórios ali, vários territórios do mundo, como parte da África, América, Oceania, Ásia, foi então incorporada, né, nas metrópoles europeias, tá? Então vários territórios, houve então expansão marítima, né, em várias partes do mundo ali. No século XIX, esses países se lançaram sobre a África e a Ásia, substituindo as feitorias, né, que existiam até no momento, e transformaram em colônias. Então aqui na figura 5 temos as colônias e as feitorias europeias no mundo no século XVI. Então a partir do século XV, né, pessoal, há então a expansão, né, aí europeia, principalmente dos países, os países ali, Portugal, Espanha, França, Grã-Bretanha, Países Baixos, né? Então esses países foram uns grandes, né? Então esses países foram um dos grandes aí colonizadores mundiais, tá?
Esses 5 países aqui, pessoal, eles colonizaram então mais da metade, né, do planeta Terra ali, tá? Então influenciaram várias localidades ali. Página 82. No final do século XX, então temos ali alguns países já independentes, né? Como aqui o Brasil, maior parte dos países, né? Maior parte dos países da maior parte, perdão, deixa eu colocar aqui. Então, a maior parte dos países da América Latina, do continente americano, então já tinha sido proclamado sua independência, né? Então tinha alguns países ainda que continua ainda dependente, como a Groenlândia, né? A Groenlândia até hoje ela é dependente, né, da Dinamarca. E o Canadá ainda no século XIX ainda era um país dependente do Reino Unido, tá? Tínhamos aqui a Guiana inglesa, a Guiana francesa continua até hoje, né, sendo uma dependência. E outros países aqui da África ainda era dependente dos países europeus, tá? Como alguns aqui, alguns países da Ásia também e da Oceania. Então boa parte desses países ainda era dependente, tá? Então chegamos aqui na parte do Ocidente inventou o Oriente. Por que que o Ocidente criou o Oriente? Por que se diz então que o Ocidente inventou o Oriente? Foi então a partir como nós dizemos ali no começo, com as grandes navegações. Então até então a Europa em si, né, se conhecia somente ali a Europa, né? Os países europeus não tinham conhecimento do restante do mundo. Apesar das noções de Oriente, né, lado do horizonte em que o Sol nasce, e o Ocidente, lá do horizonte em que o Sol se põe, sendo usado desde o século III a.C., ainda lá pelo Império Romano, que dividiu seu território vasto conquistado em 2 partes, né, para poder administrar. Então já durante o Império Romano já existia ali a divisão entre Oriente e Ocidente. Mas até então os europeus ali, principalmente os europeus, eles não tinham grande conhecimento mundial, né? Então, para eles existia somente ali a Europa, ali os países em torno da Europa, né? Não se sabia muito do lado asiático, da América, continente americano, né? Porque ali, ainda durante até o século XIV ao século XV, existia aquela questão, aquela mitologia, né, principalmente criada pela igreja, que o mundo ela chegava até um ponto e acabava, né? Existia várias mitologias que existiam monstros nos mares, né? Então criou-se, né, em 1596, pessoal, o cartógrafo e matemático, né, belga Gerald Kremer, ele é conhecido como Mercator. Ele elaborou o primeiro plano esférico apresentado na Europa, tá? Da porção central e superior dela. Então foi o primeiro ali, primeiro mapa ali, o primeiro mapa, né, a ser criado, o primeiro plano esférico a ser criado, levando em conta ali a Europa como centro do mundo, né, até então. Então criou-se ali a famosa eurocêntrica, né, que deve ser entendida como uma expressão de seu etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo é a tendência de privilegiar as normas e os valores de sua própria sociedade. Então, Mercator, ele criou-se colocando a Europa então como centro do mundo. Mas na verdade até então, né, até 1500, a Europa, os europeus, né, conheciam praticamente somente ela, né? Se for ver, os europeus não conheciam muito o mundo até então, né? Conhecia alguma parte aqui, né? Alguma parte da Ásia, norte da Europa, então conhecia bem pouco, né? De Europa aí. Em 1884, né, em Washington, capital dos Estados Unidos, foi realizada a Conferência Internacional do Meridiano. Então,
a partir de 1884 foi então criado ali a divisão do mundo, né, em duas partes, delimitando então o meridiano de Greenwich como se fosse o meio do mundo, né? Então esse meridiano que passa aqui no meio, né, famoso meridiano de Greenwich, foi então o divisor das duas partes, tá? Tudo que ficasse desse lado seria então o Ocidente e desse lado o Oriente. Então o meridiano de Greenwich ele fica então lá na cidade de Londres, né, na capital do Reino Unido. Essa escolha se deu por conta aí que ali temos ali um famoso observatório de astronomia, né, o chamado Observatório Astronômico de Greenwich, em Londres. Então, a linha do Equador se deu o nome, né, o meridiano de Greenwich se deu, né, a partir então do nome do Observatório Astronômico, né, localizado ali no Reino Unido. O orientalismo e ocidentalismo entendido como uma visão que o Ocidente possui do Oriente e de seus povos. O orientalismo é marcado desde tempos históricos passados por imagens distorcidas ali e até mesmo preconceituosas. Então, desde antigamente, pessoal, criou-se uma imagem ali preconceituosa do Oriente, né? Mas se você for ver na questão histórica, científica, inovações tecnológicas, o Oriente sempre esteve na frente, tá? Um exemplo mesmo, a bússola mesmo, ela foi criada, né, primeiro ali na China, só que nós temos ali uma imagem que ela foi como se fosse uma criação europeia. Outra invenção, a pólvora também ela foi criada, né, na China também, mas tem aquela imagem que fosse criada na Europa. Então tem várias invenções, como outro exemplo também, as grandes navegações. Tem relatos, né, que as primeiras grandes navegações ali ocorridas foi ainda, né, no Império Chinês. Temos ali alguns historiadores, né, que criou algumas teorias também, como os chineses foram os primeiros ali. Os chineses não, quando falo chinês, mas eu estou expressando ao Oriente todo. Eles foram um dos primeiros a chegar até no continente americano. Tem alguns relatos, né, até na questão física das pessoas, né, que comprovam essa teoria aí. Então há várias dúvidas, né, quem colonizou, na verdade, quem que chegou nos mundos atual, porque criou-se ali uma questão ali de preconceito, tá? Até nos dias atuais ali criou-se um preconceito, né, sobre o Oriente, tá? Criou ali uma ideia que a Europa fosse o centro do mundo, né, fosse o centro ali histórico, mas se for ver algumas invenções que foi de grande importância mundial foram criadas no Oriente, tá? Mas isso aí com o tempo vai se aparecendo ali, né, aparecendo as verdades, mas isso aí vai demorar um tempo aí até aparecer todos os relatos, ok?